quero trazer uma palavra hoje aqui que te ajude nesse tempo um pouco complicado. Eu tenho dito aqui, eu não vou ser cego, nem incoerente. Existe uma fase difícil que nós estamos aí para romper, mas existe um Deus que Ele torna o impossível possível. Amém ou não? Quem lembra daquele desenho Família Addams, que eles andavam num carro preto e tinha uma nuvem sobre eles? Quem lembra desse desenho aí? Quem é dessa época aí? Então, agora leva para coisa boa. Eu e você, filhos de Deus, temos uma nuvem que nos guarda e nos protege, mesmo em meio à adversidade. Amém, amado? Dá um aplauso a Jesus aí, então. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler bastante aqui, amado, hoje, porque você lendo, você vai começar, a sua mente vai começar a ter uma visão desse quadro aqui. Eu poderia ler um versículo só e explicar, mas vamos ler um pouco. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 18. Quem achou, diga amém. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, que comem da mesa, os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azira, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao moço: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume.
até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Amado, o tema da mensagem é a batalha do século. Eu quis que você lesse, para você entender um pouco o quadro do filme. A nação de Israel estava muito distante de Deus. A nação de Israel tinha se esfriado. Hoje nós vemos um período de muito esfriamento na fé. Muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas descrentes. Por que isso? Primeiro, infelizmente, é um quadro bíblico. A Bíblia diz que no final o amor de muitos esfriaria. Eu espero nunca fazer parte daquele grupo que vai provar essa profecia. Mas tem muita gente que está fazendo parte desse grupo. Ele já andou com Jesus, ele já amou Jesus, ele já se apaixonou por Jesus, ele já teve experiências com Jesus. Mas as batalhas, ao invés de o fortalecer em Deus, os enfraqueceu em Deus. Então a nação de Israel, ela estava uma nação muito descrente. Havia falta de chuva. E você vê que o ano passado nós tivemos uma séria crise por falta de chuva. Você vê que os legumes ficaram mais caros, a água ficou mais cara, quando tinha. Então a chuva, ela não é algo que brota da terra, a chuva é algo que vem do céu. Então quando não vem do céu as coisas de Deus, nós entramos em crise. Nós corremos o risco de ver todo um trabalho sendo jogado fora. Quantas pessoas hoje, eu não estou falando daqui 10 anos, não, hoje, elas estão em crise, estão frias na fé, estão sofrendo e não sabem o que fazer. O profeta Elias, ele, inspirado por Deus, mas também ousado em Deus, ele fez um desafio, não por ele,
não pelo ego dele, não pelo ministério dele, mas a oração mostra o porquê do desafio. Ele falou: Senhor, para que esse povo se lembre de quem é o Senhor, para que esse povo se volte para o Senhor, porque o povo não estava mais vendo Deus, sentindo Deus, obedecendo Deus, andando com Deus, e o profeta sofria com aquilo. Um pastor, estou falando um pastor, não estou falando uma pessoa no púlpito, estou falando um pastor, que sabe o chamado que tem. Ele sofre quando ele vê, ou quando ele fica sabendo de alguém que pertence ao povo de Deus, que não quer mais nada com Deus. E ele sofre mais ainda quando esse alguém estava no ministério dele, porque parece que ele fracassou. Parece que é como um pai, como uma mãe, que vê o filho, que gerou o filho, que faz tudo para o filho ser uma bênção, mas ele só gera tristeza. A ovelha é assim. A maior alegria minha, da minha esposa e de quem é pastor, e creio que os pastores aqui, é saber que as ovelhas estão crescendo, estão cheias do Espírito Santo, apesar da crise, elas estão se reinventando, apesar da dificuldade, elas estão animadas, elas estão perseverantes, elas estão crendo que o amanhã vai ser melhor. Hoje não está muito legal, mas amanhã vai ser legal, amanhã o melhor vai chegar, amanhã Deus vai agir, e do fogo que Deus vai mandar, vai consumir a crise e vai trazer um novo tempo. Você crê nisso? Dá um aplauso a Jesus aí. Amados, aquela nação era uma nação em crise, mas não uma crise apenas material, porque a crise material o dinheiro resolve, mas a pior crise é a crise espiritual, que o dinheiro não resolve, que o cartão de crédito não resolve, que o cheque especial não resolve, que a mudança no preço do dólar não resolve. É a crise espiritual. E o profeta, ele não queria apenas restaurar a prosperidade financeira, a prosperidade material da nação de Israel, mas ele queria resgatar o poder espiritual da nação de Israel. Amado, a gente perdeu, eu coloquei aqui, olha, pior que ficar sem dinheiro, amado, é ficar sem fé. É pior do que ficar sem dinheiro. Porque a gente conhece pessoas que ficaram sem dinheiro, mas a fé os fazia seguir em frente. E nós conhecemos pessoas que ganharam dinheiro e ficaram sem fé. Então o dinheiro não vai resolver o problema de fé. É claro, eu também não sou incoerente, uma vida tranquila financeiramente te dá uma certa paz. Mas mesmo assim, existe uma paz que o dinheiro não pode te dar. Porque senão Jesus não teria dito assim: amados, aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se o seu coração só está nas bênçãos de Deus, o dia que Deus provar você com um pouquinho de escassez, seja em qual área for, aí você desiste de Deus, você se esfria em Deus, e aí aquela crise, que era apenas como prova, ela se torna uma crise crônica na sua vida. O povo de Deus precisa encarar essa crise crônica e vencer, porque pior que ficar sem dinheiro é ficar sem fé, pior que perder um emprego é perder Deus, amado. Tem gente que faz campanha para Deus abrir uma porta de emprego. Aí Deus, no 4º dia da campanha, Deus abre uma porta de emprego. E aí aquela pessoa encontra com você na rua. Aí você fala: amado, você sumiu. Não, pastor, é que eu fiz uma campanha para o emprego e na 4ª semana Deus me abriu uma porta. Então eu não vou voltar mais. Puxa vida.
Tem tanta gente sem Deus trabalhando. Deus, Ele não é um agenciador de emprego, Ele é um transformador de vidas, amém, amado? Você não está aqui por causa de um emprego, você está aqui porque Deus tem transformado a sua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus ou não? Existem batalhas que enquanto estivermos de pé, será impossível vencer. Mas a hora que dobrarmos os nossos joelhos, a vitória virá em nossa direção. Esse é o grande problema nosso. Às vezes a gente fica lutando com coisas e nós vimos aqui, preste atenção nisso. Nós vimos aqui um profeta querendo despertar o povo. Nós vimos aqui um profeta querendo fazer lembrar quem é Deus. Mas antes da vitória chegar, guarde o que eu vou te dizer. Primeiro, a Bíblia fez questão de frisar os profetas que sentavam à mesa de Jezabel. Jezabel simboliza o diabo, o mal, a perversidade, a malignidade, o pecado, tudo que é de ruim é simbolizado por Jezabel, é um espírito maligno. E a Bíblia está dizendo o quê? Que eles se assentavam com Jezabel. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, hoje nós vivemos uma crise mais espiritual, porque o Evangelho agora, para ele atrair pessoas, ele não é mais o Evangelho que era pregado há 50 anos atrás, o Evangelho da salvação, da santificação, do poder de Deus. Não, esse Evangelho agora, em muitos lugares, é coisa ultrapassada. Em muitos lugares, esse Evangelho é para você ensinar a pessoa que está há 30 anos na igreja só. Agora, quem está chegando agora, não. Sabe qual é o Evangelho que tem que se ensinar? Vem para Jesus e a sua vida terá o que você nunca teve. Vem para Jesus, porque aquele emprego que você queria, aquele dinheiro que você está esperando, Deus vai abrir a porta. Eu sei que Deus faz tudo isso. Mas esse Evangelho não muda caráter, não muda santidade, não escreve o nome no livro da vida, ele traz até um superficial relacionamento com Deus. Superficial. Aquele relacionamento, se você não conhece uma pessoa aqui, o máximo que de repente você vai começar a ter um relacionamento é oi, paz, tudo bem, boa noite, olá, bom dia, boa noite. Isso aqui não cria relacionamento, isso é educação. Relacionamento é outra coisa. Então o Evangelho que vai mudar a história da sua vida não é o relacionamento, não é o Evangelho que vai te dizer o que você vai ter, mas é o Evangelho que vai te ensinar o que você vai renunciar. É aí que está a diferença. E ninguém quer renunciar. Eu não quero mais renunciar. Eu não quero ouvir coisas que me confronte. Pensa comigo, amado. Qualquer pessoa, 80% do país é cristão, divide em católico e evangélico, mas os 80% sabem do sacrifício na cruz. O católico sabe do sacrifício, sabe, o evangélico sabe. Agora pensa, será que aquele sacrifício na cruz foi só para a gente ter um emprego dos nossos sonhos? Foi só para a gente ter a casa dos nossos sonhos? Então a gente se sente abençoado quando estamos tendo, e a gente se sente amaldiçoado, esquecido, rejeitado, quando não estamos tendo. Por quê? Porque nós líderes muitas vezes estamos ensinando isso. Nós líderes muitas vezes estamos preocupados com a sua presença na igreja, mas não estamos preocupados com a sua transformação de vida. Porque se preocupar com a presença na igreja é fácil, o difícil é se preocupar com a transformação da sua vida. E o que vai mudar a sua história eterna não é a sua presença, mas é a sua essência.
A sua essência é que vai decidir para onde você vai, não é a sua aparência. Não adianta vir com coque, com saia comprida, com terno, com gravata, com cabelo de gel, sem gel. O que vai mudar a história da nossa vida é quando Deus olhar para nós e Ele atravessar a nossa aparência, entrar no nosso ser e dizer, como disse para o profeta Samuel: você olha com os olhos humanos, mas eu olho o coração. Quem come na mesa de Jezabel não se assenta na mesa de Deus. Há um engano. Eu tive uma reunião ontem com 17 pastores aqui. Eu falei: amados, nós não vamos entrar nessa onda que está enganando o povo. Nós não vamos entrar num mercado gospel que vai vender um picolé que quando sair no calor derrete. Nós vamos mostrar uma rocha que quem construir tua vida não é a crise e não é a luta que vai te destruir. É isso. O povo precisa voltar para Deus. É o santo com o profano. É a torcida do Corinthians com o Palmeiras. Não dá. É o Flamengo com o Vasco. Não vai. Todo desafio estabelece uma oportunidade de resposta de Deus. Diga comigo: todo desafio estabelece uma oportunidade de resposta de Deus. Aquele desafio que ele fez, aquele quadro armado. Eu já fui no Monte Carmelo, minha esposa já foi. É um lugar alto, formado de muitas rochas, aonde dá-se para ver o vale em Israel. E aí o Elias falou: não, vamos lá no alto, porque lá no alto não tem como ninguém falar que não viu. Lá no alto não tem como ninguém dizer: ah, eu não vi. Tem muita gente dizendo isso hoje das coisas de Deus. Ah, eu nunca vi. Ah, eu não sei. Ah, de onde vim, de onde serei, para onde irei, eu nunca vi. Amados, Jesus falou assim: bem-aventurados que não viram e creram, porque, querido, no dia que Ele vier para buscar, até tem um engano, a gente fala assim: no dia que Ele vier para buscar a igreja, todos os olhos verão. Amado, os olhos que ficaram, porque os que vão não virão, porque Ele virá como um relâmpago, não vai dar tempo da gente ver, só vai ver quem ficar, só vai ver quem não tiver o nome no livro da vida. Aleluia! Ai, pastor, isso é coisa do passado. Oh, meu amado, tem tanta coisa que os meus pais disseram, que no meu coração eu dizia: não é assim. Mas quando eu fui crescendo, eu falei: eles estavam certos. Graças a Deus deu tempo de mudar. Graças a Deus deu tempo de rever. Graças a Deus deu tempo de aplicar o que eles me ensinaram e que eu rejeitei. E a fé é assim. O tempo de aplicar a palavra de Deus é agora. No céu não tem Bíblia, amado. No céu não tem igreja. No céu não tem pastor, só tem um sumo pastor. No céu não tem entregar dízimo, oferta. No céu não tem mesa de som. No céu não tem grupo familiar. No céu não tem célula. No céu não tem congregação. No céu não tem igreja católica, igreja evangélica, centro espírita, centro de macumba, Seixonoê, testemunha de Jeová, adventista. No céu só terá um povo, e é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Deus tem resposta aonde ninguém tem o poder mais. Enquanto alguém tem uma resposta, o poder de Deus não precisa se manifestar. A melhor pessoa para falar sobre milagre são os que menos acreditam no milagre. Os médicos. Os médicos, eles acreditam na ciência. Eles acreditam que se você cortar a veia certa, vai dar certa cirurgia. Se você cortar a veia errada, esse paciente morre. Se você pegar aquela micro
microagulha, na hora de dar uma anestesia e errar, ele pode ficar paralítico para sempre. Mas eu e você conhecemos um Deus que faz cego enxergar, paralítico andar, o surdo ouvir, o casamento destruído restaurar, porque Ele é Deus, para que o poder dele se manifeste na minha e na tua vida. Você poderia dar um aleluia, um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. As respostas de Deus é quando ninguém tem mais resposta. Outra coisa que eu quero falar com você: antes de receber o poder, restaure o altar. Amado, é tão bom você receber o poder de Deus, você receber a unção de Deus para pregar o Evangelho, você receber um dom de Deus para orar e os enfermos serem curados. Você recebeu um dom de Deus para orar por uma pessoa e Deus a revelar aquela circunstância dela e você, maravilha. Mas tudo isso sem você restaurar o altar. O altar significa lugar de sacrifício. A gente precisa restaurar esse lugar, amado. Tem gente que está desistindo de Deus porque mora longe, porque tem que pegar 2 ônibus, porque choveu. Eu não sei você, mas eu já fui em eventos sem Jesus, debaixo de chuva, debaixo de carona, debaixo de ônibus, debaixo de tudo quanto é lugar, porque aquilo ali merecia o meu sacrifício. Eu já fui com chuva em estádio, assistir o Flamengo perder, ô demônio, nem ganhar, ganhou. E muitas vezes nós, vamos ter 7 dias de oração, 7 semanas, 5:30 da manhã, acordar cedo, tá louco. Mas quando a Copa do Mundo foi no Japão, todos nós, ou a maioria, acordava 4 da manhã, sentava na televisão e assistia o Brasil jogar. E se você nunca prestou atenção, são 7 jogos para ser campeão do mundo. E a gente às vezes não consegue 7 dias, meia hora, para nos sacrificarmos. É o obreiro. Eu não quero mais ser obreiro, sabe por quê? Está muito difícil para mim. Ele não quer mais sacrificar. É o pastor que recebe um chamado de Deus e pergunta: quanto é o meu salário? Ninguém quer mais sacrifício. São as pessoas que querem o nome no livro da vida, querem Deus, querem se encher do poder do Espírito Santo, mas eles não querem ler a Bíblia, eles não querem participar dos cultos, eles não querem se sacrificar em instância nenhuma. Restaurar o altar. Restaurar o altar. Restaurar o altar significa renúncia. A gente precisa aprender a renunciar. O povo de Deus está precisando aprender a renunciar, abrir mão. Sabe, tem pessoas que de repente podem brigar por causa de uma cadeira na igreja. Uma cadeira, eu já vi. A pessoa chega para sentar, veio um visitante. Ele não sabe, um convidado, ele chegou, sentou numa cadeira e chega uma pessoa e fala assim, até com uma aparente educação: oi querido, esse lugar é meu. Não, amado, esse lugar não é seu, esse lugar é nosso, amado. Amém, querido? Eu já vi diaconisa brigar com diaconisa por causa de uma leiteira. Ninguém renuncia mais nada, ninguém abre mão mais de nada. Amado, evangelho é renúncia. As boas novas, para invadirem o nosso ser, elas vêm acompanhadas de renúncia. Se você não entender a renúncia, se você não entender o sacrifício, o evangelho se torna um negócio pesado para você. A igreja se torna um negócio pesado. A palavra de Deus se torna um negócio pesado. Preste atenção nisso. Restaurar o altar fala de conversão, fala de arrependimento e não de remorso.
Restaurar o altar fala de santidade e não de religiosidade. Restaurar o altar fala de poder, mas fala de poder com caráter, com integridade. Fala de coisas espirituais bonitas, eloquentes, mas com atitudes coerentes. Eu não posso vir aqui e pregar alguma coisa e você falar, que mensagem maravilhosa, mas eu saber que eu estou envolvido na pornografia, no adultério. Eu estou limpando por fora, mas estou morrendo por dentro. Esse não é o evangelho que vai mudar a vida. Esse não é o evangelho que vai atrair o poder de Deus. Esse não é o evangelho que vai impactar vidas. Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho que vai fazer com que Jesus seja glorificado. Esse não é o evangelho. Tem de se manter firme, mesmo diante de uma aparente piora. Quando o profeta foi para orar, ele falou, vamos piorar um pouco mais isso aqui? Joga mais água. Colocar fogo. Tem que ser com sequidão e não molhado. Ele falou, não, vamos piorar um pouco mais. Amados, às vezes o Deus que nós servimos, Ele age de maneira esquisita. Eu tenho que ser sincero. Às vezes Deus, Ele quebra todo o padrão. Às vezes Deus, Ele cria eu vou colocar assim, só para você entender, um roteiro que é completamente contrário a que qualquer roteirista de filme faria. É completamente diferente do que você sonharia para a tua vida. Se você fosse Deus por 5 minutos para escrever a tua história para os próximos 50 anos, eu duvido que você iria colocar uma luta, muitas vezes uma doença, muitas vezes uma crise, muitas vezes uma dor, uma traição, um fracasso, um empecilho. Não, seria tudo dando certo, seria tudo vitória, seria tudo sucesso. Aí você entrega sua vida para Deus, conhece o poder de Deus, fala assim, agora ninguém me segura. Mas vem o roteirista, que é contrário às nossas expectativas, cria um trajeto que muitas vezes nos fere, muitas vezes nos coloca triste, muitas vezes nos deixa só, mas nenhuma dessas vezes Ele nos abandona ou nos deixa caído, mas Ele nos levanta, Ele nos qualifica e Ele nos coloca diante da vitória total e completa. Dá um aplauso a esse Deus. Eu não quero dirigir a minha vida, eu quero que Deus dirija a minha vida. Aleluia! Se eu dirigir a minha vida, eu estou lascado, amado. Se eu dirigir a minha vida, eu me perco, porque eu vou querer fazer o que me dá na telha, o que me dá vontade, e não o que Deus quer para mim. Eu vou pegar a minha vontade e vou dizer, agora quem manda sou eu. E quem é de Deus, pega a vontade dele, entrega na mão de Cristo e fala, a partir de hoje, a minha vontade é sua. Então o que Cristo fala em sua palavra é a minha vontade. E o que Cristo diz, para que eu não queira, não é a vontade dele. Eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso de revelação. Eu já entendi, Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer. Deus quer que eu ande aqui, eu vou andar. Porque não sou mais eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, sua vontade não prevalece, mas a de Deus prevalece. Oh, meu amado, às vezes eu vejo no Face, oh Jesus de Nazaré, às vezes eu vejo no Face, uma pessoa posta assim, se você ama Jesus, curte e compartilha. Eu não curto e eu não compartilho. Eu clico lá em quem postou. Aí eu clico em quem postou. A maioria. Você vê a estampa, não está nem aí para Deus, não está nem aí para Jesus, não está nem aí para a palavra de Deus, mas acha bonito. Quem ama,
curte e compartilha. Meu amado, nosso amor em Cristo não é medido por aquilo que a gente curte, nem por aquilo que a gente compartilha, mas por aquilo que a gente obedece. A quem ama, curte e compartilha. Eu não amo nada daquilo, eu não compartilho nada daquilo, mas o que o meu Deus me manda fazer, eu obedeço, porque assim eu provo que eu amo. Aleluia! Escute. Não importa o momento que você esteja vivendo hoje. Elias vivia uma crise, a nação vivia uma crise, mas de repente cai o fogo do céu. Eu quero profetizar sobre a tua vida, amado. O jornal quer nos colocar para baixo, a imprensa quer nos colocar para baixo, o Lula quer nos colocar para baixo, a Dilma quer nos colocar para baixo, mas a palavra homem como ser humano significa aquele que olha para cima, aquele que olha para o alto, da onde me virá o socorro. Oh, aleluia! O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia! Aplaudam a Ele bem forte. O melhor de Deus está por vir. Fala para quem está do teu lado, não interessa. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu não vou me render a essa conversa fiada de Satanás, não. É ele quem dirige essa galera toda corrupta, mas eu creio que Deus vai levantar pessoas, que vai entrar num Senado, que vai entrar numa Câmara, e que não vai se corromper com os manjares do rei, mas vai comer só os legumes do altar de Deus, e vai fazer a diferença. Pastor, o senhor é bobo. Não, amado, eu não sou bobo, é que eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Uma pessoa disse assim para mim: a política é do diabo. Eu disse: ei. Política não é do diabo. Porque Daniel era político, José era político, o apóstolo Paulo era um político influente religiosamente, Esdras era um político, Neemias era um político, muitos homens de Deus, Mordecai era político e serviam ao Deus. O problema é que as pessoas estão deixando o diabo entrar nelas. Não é o diabo que se assenta na cadeira, é um ser humano que tem escolha e que decide abrir mão do salário de 30 mil para pegar uma propina de 1 milhão. Então não tem como, amado. A política é de Deus, sim. Do diabo são as pessoas que o servem. A Câmara não presta. Eu nem conheço nada de política de São José dos Campos, nem vou me envolver nesse ano, porque eu não conheço, eu não me envolvo com o que eu não tenho conhecimento. Não adianta pedir apoio para mim, não adianta prometer nada para mim, porque eu não conheço, eu não me meto. Mas lá em Cruzeiro, Deus levantou um moço da nossa igreja, que nós batizamos, que nós descemos ele a água, conhecemos a família, 6 anos conosco, então nós vamos ajudá-lo. Mas eu disse para ele: se você for uma pessoa que der escândalo, eu quero adiantar para você, eu vou mandar um vídeo para a igreja de Cruzeiro, dizendo assim: meus amados, erramos em relação a fulano, mas vamos orar, que Deus vai levantar em nosso meio uma pessoa íntegra, séria e honesta. Nós não vamos desistir porque alguém desistiu de servir a Cristo, porque se Deus tivesse desistido lá no Éden, tinha acabado tudo. Mas Adão errou, ele falou: vou levantar Noé. Noé errou, eu vou levantar Moisés. Moisés errou, eu vou levantar o Abraão, o Isaac, o Jacó, o apóstolo Paulo. Todo mundo errou, o Pedro errou, então vem Jesus. Ele não errou, ele não pecou, ele não falhou, e ele é o nosso sumo sacerdote. Para terminar, qual foi a conclusão disso tudo? Deus honrou a fé do profeta. Você vê que o profeta, ele não ficou 20 minutos orando, ele não ficou 5 dias orando. O profeta falou meia dúzia de frases. Senhor, para que o mundo saiba que Tu és Deus. Não é para que Deus mostre para o mundo que eu sou o profeta Elias, não. É para que o mundo veja. O mundo. Amados, deixa eu te falar uma coisa. O profeta foi ousado demais. Ele falou assim: clame ao seu Deus. Quem sabe ele está ocupado. Clame ao seu Deus.
Quem sabe ele está dormindo. Clame ao seu Deus. Quem sabe ele está viajando. Deixa eu te dizer uma coisa. Dormindo, o Elias estava provocando uma característica de Deus. O Deus que você serve, ele não apenas não dorme, mas a Bíblia diz que ele não tosqueneja, ele nem cochila. Você cochila porque você é limitado, você é pó, você cochila porque você cansa, mas enquanto você está descansando, o teu Deus está cuidando de você. Dá um aplauso a ele, pelo amor de Deus. Aí o Elias falou assim: quem sabe ele está viajando. O que Elias estava dizendo? Se eu fui viajar para Fortaleza, eu não estou em Santa Catarina. Se eu fui viajar para Cruzeiro, eu não estou em Jacareí. Se eu fui viajar para Ubatuba, eu não posso estar em Campos do Jordão. Elias estava dizendo: meu amigo, minha amiga, o Deus de vocês, só pode estar presente em um lugar. O Deus de Israel é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e agora. Dá mais um aplauso a esse Deus, pelo amor de Deus. Não adianta, só existe um Deus onipresente. Não tem dois. Não tem dois. Eu conheço alguns amigos pastores que o dia que ele descobriu que nenhum santo que já viveu ou que vai viver é onisciente, que conhece todas as coisas, ele falou: não tem jeito, porque eu não sou onisciente. Então isso significa que eu só consigo dar ouvidos a uma pessoa. Então ele, que é igual eu, formado do mesmo pó que eu, que veio da mãe e pai igual eu, que morreu e os bichos comeu, também não consegue. Agora eu vi e aprendi que Deus é onisciente, que conhece tudo, todos ao mesmo tempo, agora. Não me peça para explicar isso, porque se eu explicar quem é Deus, é porque Ele não é Deus. Agora, se eu crer que Ele é Deus, Ele é Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Segunda coisa, penúltima: por mais que os adversários fossem em números maiores que Elias, quem está em Deus é maioria. Amado, eu não sei se você já passou por isso, alguém querer te prejudicar, um grupo querer te prejudicar, uma pessoa influente, capaz de influenciar para te prejudicar. Eu já passei por algumas dessas coisas, mas eu tinha Deus, tenho Deus, e eu aprendi na palavra de Deus, que eu tenho que orar. Meu Pai, isso é difícil demais, orar pelos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Mas quando você obedece a Deus, independente do que você gostaria de fazer, você recebe o que você não teria como receber. E quando você faz o que Deus te manda, você recebe o que nunca você conseguiria receber. Então abre a sua mão que eu quero declarar uma palavra profética para a tua vida. Não importa o que se levante contra você, o que importa é que você e Deus é maioria, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Em último lugar, a Bíblia diz que quando o profeta orou e desceu fogo do céu, a Bíblia fez questão de estabelecer o que aconteceu. Lambeu o sacrifício e lambeu a água. Veja só, o sacrifício eram os pedaços de animais. A água
simbolizava o problema maior do que ele já se encontrava. Quando você sacrifica, quando você crê, além de Deus receber o teu sacrifício, Ele ainda resolve os problemas que estão ao seu redor, para que você possa ter uma vitória completa. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus e aleluia? Ô Jesus, o Senhor vai receber meu sacrifício e ainda vai tirar os problemas ao meu redor, aleluia! Mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que descansar. Quando nós falamos assim, descanse em Deus, não é uma alienação do problema. Às vezes a pessoa não entende, o crente, por causa disso. Assim, eu estou descansando em Deus. Descansar em Deus não é estar alienado. Descansar em Deus é você fazer a tua parte em Deus e confiar no tempo de Deus. Então tem hora que você vai descansar, mas não é descansar, é descansar em Deus. E isso daí, meu amado, não é fácil. Não vou te enganar não, é muito difícil, porque a impressão que dá é que você não está fazendo nada. A impressão que dá que você tinha que estar buscando em alguém solução para aquilo ali. A impressão que dá é que você está omitindo de se fazer algo. E aí o que acontece? A gente acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. Aí sabe o que acontece? Ao invés de nós descansarmos em Deus, nós nos cansamos em Deus. Lembra aquele texto, Marta e Maria? Jesus chega, toma um lanche, come um queijinho, um pedaço de pão, belisca um peixe. Aí Jesus começa a ensinar. E a Maria, não, vamos sentar, vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir Jesus. Mas a Marta, não, nós temos que arrumar a casa, nós temos que limpar a louça, nós temos que varrer, e porque nós não temos tempo de parar para ouvir agora. Aí Jesus deveria ter pego assim um copinho de café, tomou um cafezinho, pegou um pedaço de bolo, falou: Marta, você está muito ansiosa, Marta. Eu vim na sua casa cear com você, que é para te acalmar. Então a minha presença aqui não está adiantando nada. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas o que tem de gente que está com Jesus e age como se Jesus não estivesse ali, está muito grande, gente. Pelo amor de Deus, tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Por mais caótico que pareça o quadro, a gente vai ter que, com os olhos da fé, ter a esperança que o amanhã pode ser melhor, que o amanhã será melhor, que o amanhã, querendo ou não, ele será melhor. Você pode dar um aplauso a Jesus? Às vezes a sua batalha do século é uma doença, é um casamento, é um negócio, é um filho, é o ministério, é a escola. Mas se você não encarar com fé, você vai perder. Sabe por quê? O mundo, ele trafega no nível do aqui e agora. Ele não pensa na eternidade. O aqui e agora que eu digo é 80, 100 anos.
Ele não pensa na eternidade. Ele não pensa. Ele pensa no aqui e no agora. Só que o aqui e agora passam. Essas batalhas aqui, elas vão passar. O resultado, não. Mas não o resultado aqui e agora, 80, 100, 120 anos. Eu estou falando o resultado eterno. É esse o resultado. O resultado para sempre. Jesus falou assim: não se preocupa se você perder um olho. Não se preocupa se você perder um braço. Não se preocupa se você perder uma perna. Parece um absurdo isso. É que Jesus não trafegava nos 80, 100, 120 anos. Jesus trafegava na eternidade. E amado, quem trafega nos 80, 100, 120 anos, sofre demais. Porque ele pensa que o resultado final da vida dele é aqui. Agora, quem trafega na eternidade, ele sabe que mais cedo ou mais tarde, isso aqui acaba. Mais cedo ou mais tarde, isso aqui passa. E como eu lidei com esses 80, 100, 120, é que irão determinar o meu futuro. O meu futuro não depende das escolhas do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. O meu futuro depende das minhas escolhas. Jesus não vai julgar todo mundo coletivamente. A bênção de Deus, ela ainda que desça coletivamente, ela cai especificamente. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero desafiar você hoje, agora, a imaginar qual é a sua batalha do século. A do Elias foi aquela. A sua talvez seja uma das que eu falei. Mas a maneira como Elias lutou é um princípio para que eu e você, apesar do que o mundo está dizendo, e não está errado em um primeiro momento, sobre a crise, você tem um Deus que você pode clamar, e Ele pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos tal sobre você, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode ficar de pé? A vitória de Deus para a tua vida é para que o teu vizinho, caramba, mandou o cara embora da fábrica, 15 anos de fábrica, o cara vendeu o carro, o filho dele saiu da escola particular, foi para a escola pública, eles viviam passeando pelo litoral, faz tanto tempo que eu não vejo eles saírem. Aí passa 3 anos, 4 anos, aquele vizinho vê você colocar o filho na escola de novo. Aquele vizinho vê você trocar o carrinho seu que está velho demais. Aquele vizinho vai te procurar numa sexta-feira. E aí o recado que alguém deixou é: ele foi para a praia. Aquele vizinho vê você com aquele comércio que você começou lascado, abençoado. Aí aquele vizinho fala para você: poxa, você deu sorte, hein? Aí você diz: não, é que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É aquela irmã que vê você arrebentada no seu casamento. Aí você vem para a igreja, você assiste um culto, 2, 3, 1 ano,
2 anos. Aí aquela irmã um dia está tomando um cafezinho com você, fala: poxa, irmã, eu pensei que o seu casamento tinha acabado. Aí você vai tomar um cafezinho e vai dizer: é que só o Senhor é Deus. É aquele tio que vai sentar com você e vai dizer assim: rapaz, eu quando vi você com 18 anos, a vida que você estava levando, eu não imaginava que você seria um doutor. Aí você vai dizer: é que só o Senhor é Deus. Feche seus olhos, abre suas mãos. Seu futuro não está na mão de ninguém, meu amado. Seu futuro não está nas pesquisas do Ibope, muito menos no Banco Central e muito menos no controle do FMI. Sua vida está na mão de Jesus. É Jesus o Senhor da sua vida. É Ele que pode mudar a história da sua vida. É Ele que pode mudar a história da sua casa.